Olá, meus amados irmãos, meus amigos, estamos aqui de volta para, nesta oportunidade, estamos falando sobre o batismo no Espírito Santo. Pode ser chamado do batismo no Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo. Então, nós queremos estar aqui tratando sobre este tema e quero aqui ler um versículo da Bíblia para nós estarmos tomando como base, livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, são palavras de João Batista, quando ele disse: "E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Muito bem, este é um dos assuntos mais importantes que estão ligados diretamente à vida da igreja. O batismo com o Espírito Santo, ele é chamado de a promessa do Pai. Em vários lugares está dito sobre isso. Jesus também disse, que os discípulos deveriam ir para Jerusalém para esperarem a promessa do Pai. O batismo com o Espírito Santo também é um revestimento de poder, conforme está escrito em Lucas, no capítulo 24 e o versículo 49. Jesus mandou que os discípulos fossem para Jerusalém e ficassem lá até que fossem revestidos de poder. Então, na realidade, o batismo com o Espírito Santo é este revestimento, porque nós entendemos, biblicamente, que a salvação é uma vestimenta, conforme Isaías, capítulo 61, versículo 10, quem é salvo está vestido da justiça de Cristo. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento que os cristãos precisam para realizarem a tarefa e permanecerem firmes diante dos ataques, que não são poucos. O batismo com o Espírito Santo também é uma capacitação sobrenatural. Então o Senhor, Ele quer capacitar os seus discípulos, os seus servos, para a grande tarefa que é a tarefa sublime da igreja e também suprema, a evangelização. Muito bem. E nós vemos que, diante da promessa do batismo com o Espírito Santo, a gente vê o cumprimento desta promessa em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, versículo de 1 a 4. Os discípulos estavam ali, orando no cenáculo, já com 10 dias de oração, e eles estavam exatamente em obediência àquilo que Jesus já havia pedido, lá em Lucas 24, 49, como eu disse, Então eles ficaram ali 10 dias e de repente aconteceu aquele fenômeno inédito, porque nunca tinha acontecido, até porque também o batismo com o Espírito Santo era uma promessa que estava ligada diretamente à igreja. Estava reservada para este período do Novo Testamento para a igreja, E aí nós vimos que se cumpriu ali no dia de Pentecostes. E nós vimos que a evidência, ou seja, aquilo que evidencia que de fato alguém foi batizado com o Espírito Santo, nós acreditamos, eu digo nós, a Assembleia de Deus que faz parte do pentecostalismo clássico. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem outros pentecostais que não veem assim. Mas o pentecostalismo clássico, eles entendem, eles aceitam, de acordo com o que a Bíblia nos orienta, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas. Porque este fenômeno aconteceu, por exemplo, ali no capítulo 2 de Atos, de 1 a 4, os discípulos ali, os primeiros cristãos, eles receberam o poder do Espírito Santo e falaram em novas línguas. Mas aí houve também, ali na casa de Cornélio, no capítulo 10, algum tempo depois, inclusive eram gentios que estavam ali, e enquanto Pedro ministrava a palavra, falando de Jesus,
aqueles gentios abriram o coração de tal maneira e creram na mensagem de tal maneira que o Espírito Santo desceu sobre eles e diz a Bíblia que eles começaram a falar em línguas e a magnificar o nome do Senhor. Então ali também foi uma coisa muito clara, tanto que Pedro perguntou, quem é que pode agora recusar a água do batismo? Vocês que também, que como nós, ele dizia, como nós no dia de Pentecoste, fomos cheios do Espírito Santo. Então Pedro reconheceu que aquilo que havia acontecido no dia de Pentecostes estava se repetindo ali e de maneira especial com os gentios, porque inclusive muitos judeus, né, aqueles judeus mais fechados, mais endurecidos, pensavam que a bênção era só para os judeus. Mas Pedro ali diz, olha, vocês que são gentios agora também podem receber o batismo nas águas, ou seja, podem agora fazer parte do corpo de Cristo através do batismo, porque vocês também, como nós, receberam o batismo com o Espírito Santo. Então Deus está mostrando que não faz exceção, Ele também quer que vocês façam parte da igreja. E a gente vê também no capítulo 19 de Atos, já com o apóstolo Paulo, já em outra região ali em Éfeso, diz que ele chegou lá, encontrou alguns discípulos e perguntou a eles se eles já haviam recebido o Espírito Santo. E ali a gente vê claramente que ele está se referindo ao batismo com o Espírito Santo, porque Paulo sabia, foi ele que ensinou em Coríntios capítulo 12, que quando a pessoa aceita a fé, ele já recebe o Espírito Santo. Só que esse recebimento aí não é o batismo ainda. É porque é preciso a gente estar, inclusive, definindo cada um, porque existe o batismo com o Espírito Santo, que é este aqui, que é o revestimento de poder, é o batismo com ou no Espírito Santo, mas existe o batismo do Espírito Santo, que é aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que inclusive os irmãos históricos, né, eles confundem e por isso que eles dizem que a pessoa no momento que aceita a fé já é batizada com o Espírito Santo. Não, ali é o batismo do Espírito, ou seja, ali é Jesus que no momento da conversão a pessoa é imersa no Espírito por Jesus. Já o batismo com o Espírito Santo é Jesus quem batiza, certo? Jesus batiza o crente no Espírito Santo. E no caso do batismo do Espírito, é o Espírito que pega o crente e imerge ele no corpo de Cristo, na igreja, para que ele possa agora ser um membro efetivo da igreja. Então todo mundo foi batizado com esse batismo do Espírito, ou seja, ele agora é membro da igreja através da conversão, porque ele foi imergido em Cristo, não é? Mas o batismo com o Espírito Santo é uma bênção, na verdade, distinta da salvação. Então ela é distinta, a pessoa precisa buscar, precisa querer para que possa receber. Então, a gente vê aí, nesse texto que eu citei, a evidência do batismo que é o falar em novas línguas. E qual é o propósito do batismo? O propósito não é para que eu possa mostrar que sou mais crente, que falo mais línguas, não, que sou mais espiritual, mas é a evangelização dos povos. Jesus disse, olha, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, vocês vão sair quando estiverem revestidos. Então é preciso que haja essa capacitação. Então o propósito principal é exatamente a evangelização, é levar o evangelho em todas as terras, né? Porque Jesus ele quer salvar, mas é preciso que a igreja faça a sua parte. Como receber o batismo? É preciso desejar ser batizado. A pessoa tem que querer ser batizada. É preciso orar, buscar a Deus de oração para que possa realmente receber esta bênção. É preciso ser obediente, como disse Atos, né? O Senhor dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. E é preciso perseverar na oração, perseverar crendo, perseverar desejando e assim buscar constantemente que o Senhor quer fazer esta bênção, quer dar esta bênção para você também. Receba também o revestimento. Você já é vestido, já é salvo, mas você precisa ser revestido para que você possa ser aprimorado para fazer com eficiência o trabalho do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até a próxima.